Se alguém dissesse antes da partida que a Inglaterra perderia uma vaga na final depois de abrir o placar e controlar boa parte do jogo, muita gente provavelmente não acreditaria. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A Inglaterra começou melhor, conseguiu executar o plano de Thomas Tuchel durante boa parte da partida, saiu na frente do placar e parecia muito próxima da classificação. Só que em poucos minutos, tudo mudou. A Argentina cresceu, tomou conta do jogo e conseguiu uma virada histórica nos minutos finais. E depois do apito final, a maior discussão não foi apenas sobre a grande atuação argentina, mas principalmente sobre as escolhas de Thomas Tuchel. Antes mesmo da bola rolar, já existia uma enorme expectativa para esse confronto. Afinal, Argentina e Inglaterra carregam uma das maiores rivalidades da história do futebol. Além do peso esportivo, existe todo o contexto histórico entre os dois países, o que sempre transforma esse duelo em algo muito maior do que apenas uma semifinal. Quando a partida começou, ficou claro que Tuchel havia preparado uma estratégia muito específica. A Inglaterra entrou pressionando alto, tentando impedir que a Argentina saísse jogando com tranquilidade. A marcação encaixava muito bem, principalmente sobre os homens de criação argentinos. Sempre que Messi recuava para participar da construção das jogadas, aparecia um jogador inglês imediatamente para diminuir os espaços. Durante boa parte do primeiro tempo, esse plano funcionou muito bem. A Argentina tinha dificuldade para acelerar o jogo e praticamente não conseguia encontrar Lautaro Martinez em boas condições. Messi tocava muito na bola, mas quase sempre longe da área, sem conseguir criar chances realmente perigosas. Enquanto isso, a Inglaterra parecia muito confortável. A defesa passava segurança, o meio-campo conseguia disputar praticamente todas as segundas bolas, e quando recuperava a posse, procurava acelerar pelos lados do campo, explorando a velocidade dos seus atacantes. Mesmo quando a Argentina tinha mais posse de bola, a sensação era de que a Inglaterra controlava a partida. Isso porque a equipe inglesa conseguia fechar muito bem os espaços entre as linhas e obrigava os argentinos a trocar passes sem oferecer grande perigo. O primeiro tempo terminou bastante equilibrado, mas a estratégia inglesa parecia estar funcionando exatamente como Thomas Tuchel havia planejado. Era uma Inglaterra organizada, disciplinada e que conseguia neutralizar boa parte das principais armas da Argentina. Na volta para o segundo tempo, o cenário continuou parecido. A Inglaterra manteve a intensidade na marcação e passou a encontrar ainda mais espaços nos contra-ataques. E foi justamente em uma dessas jogadas que conseguiu abrir o placar. Anthony Gordon apareceu muito bem no ataque e colocou a Inglaterra em vantagem. Era exatamente o tipo de jogo que Tuchel imaginava. Sua equipe havia suportado a pressão inicial da Argentina, controlava bem os espaços e agora tinha o placar a seu favor. Até aquele momento, parecia que todas as decisões do treinador alemão haviam sido corretas. Mas foi justamente depois do gol que, na opinião de muita gente, começou o maior problema da Inglaterra. Em vez de aproveitar o momento de confiança para continuar pressionando e dificultando a saída de bola argentina, a equipe passou a recuar cada vez mais. As linhas ficaram mais baixas, a marcação deixou de acontecer no campo de ataque, e a posse de bola passou completamente para os argentinos. E esse foi o primeiro grande erro. Quando você entrega a bola para uma seleção que tem jogadores como Messi, Enzo Fernandes e outros atletas extremamente qualificados tecnicamente, você aumenta muito o risco de sofrer pressão durante vários minutos seguidos. A Inglaterra praticamente abriu mão de atacar. Os contra-ataques ficaram cada vez mais raros. O meio-campo já não conseguia segurar a posse de bola. A defesa passou a trabalhar muito mais do que no primeiro tempo. E aos poucos, a Argentina começou a acreditar que a virada era possível. Enquanto isso, Lionel Scaloni percebeu rapidamente que sua equipe havia assumido o controle da partida. O treinador argentino passou a mexer no time para aumentar ainda mais a pressão ofensiva, enquanto Thomas Tuchel respondia com alterações que deixaram a Inglaterra ainda mais defensiva. Foi exatamente nesse momento que o jogo começou a escapar completamente das mãos da seleção inglesa. Foi justamente nesse momento que a partida começou a mudar completamente de direção. A Argentina percebeu que a Inglaterra já não pressionava como antes e passou a jogar praticamente no campo ofensivo. A posse de bola aumentou, os cruzamentos começaram a aparecer com mais frequência e Messi passou a encontrar muito mais liberdade entre as linhas. Esse foi, na minha opinião, o maior erro de Thomas Tuchel. Quando sua equipe abriu o placar, o comportamento mudou completamente. Em vez de manter a intensidade que havia dado resultado durante mais de uma hora de jogo, a Inglaterra passou a defender muito perto da própria área. E isso, contra uma seleção como a Argentina, costuma ser um risco enorme. Quanto mais tempo você permite que jogadores como Messi fiquem com a bola, maior é a chance de uma jogada decisiva acontecer.
E foi exatamente isso que começou a acontecer nos minutos finais. Enquanto a Inglaterra praticamente só se defendia, a Argentina parecia crescer psicologicamente a cada ataque. O time já acreditava que o empate era questão de tempo. A torcida empurrava, os jogadores mantinham a calma e Lionel Scaloni continuava ajustando sua equipe para aumentar ainda mais a pressão. Do outro lado, Tuchel respondeu com mudanças que foram muito questionadas após a partida. Em vez de tentar colocar jogadores para segurar a bola e aliviar a pressão, a Inglaterra ficou ainda mais presa no campo defensivo. A sensação era de que todos esperavam apenas o apito final. Só que quando você joga por tanto tempo dentro da própria área, qualquer erro pode custar muito caro. Foi então que, já na reta final, a pressão argentina finalmente deu resultado. Depois de mais uma sequência de ataques, Enzo Fernandes apareceu muito bem para deixar tudo igual. O gol foi um prêmio para uma equipe que insistiu até o fim e castigou uma Inglaterra que praticamente não conseguia mais passar do meio-campo. E o empate mudou completamente o aspecto emocional da partida. Até aquele momento, a Inglaterra ainda tinha a esperança de levar a decisão para a prorrogação, mas quem parecia inteiro física e mentalmente era a Argentina. Os ingleses sentiam o desgaste, enquanto os argentinos continuavam acreditando na vitória. E quando um jogador como Lionel Messi encontra espaço nos minutos finais, normalmente alguma coisa acontece. Mesmo sem precisar fazer uma atuação cheia de dribles ou gols, Messi foi crescendo dentro da partida pela inteligência. Ele passou a encontrar espaços que antes não existiam, distribuiu o jogo, chamou a responsabilidade e comandou a reação argentina. Já nos acréscimos, veio o lance que decidiu a semifinal. Messi encontrou Lautaro Martínez em excelente condição e o atacante não desperdiçou. A bola entrou, a Argentina virou o jogo e o estádio explodiu em festa. Foi uma virada construída muito mais pela insistência do que pelo desespero. A Argentina manteve sua identidade durante praticamente os 90 minutos. Mesmo quando saiu atrás do placar, não abandonou sua proposta de jogo. Continuou trabalhando a bola, movimentando o ataque e esperando o momento certo para encontrar os espaços. A Inglaterra fez exatamente o contrário. Depois de abrir o placar, deixou de jogar da maneira que vinha dando certo. Esse talvez seja o principal motivo das críticas que Thomas Tuchel vem recebendo. Ninguém questiona a estratégia inicial, porque ela funcionou muito bem. Durante boa parte do jogo, a Inglaterra conseguiu neutralizar a Argentina e controlar a partida. O problema foi a mudança de postura. Quando você entrega completamente a posse de bola para um adversário desse nível, você praticamente convida esse time a atacar o tempo inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. A defesa inglesa passou a trabalhar sob enorme pressão. O meio-campo deixou de conseguir respirar. Os atacantes ficaram isolados. Cada vez que a Inglaterra recuperava a bola, ela voltava rapidamente para a Argentina. É muito difícil suportar esse tipo de pressão durante tantos minutos consecutivos. Enquanto isso, Lionel Scaloni mostrou mais uma vez por que é considerado um dos treinadores mais competentes do futebol atual. Ele fez as alterações certas, conseguiu manter sua equipe organizada emocionalmente e acreditou na proposta até o último minuto. Outro ponto importante foi o aspecto psicológico. Mesmo sofrendo o primeiro gol, os jogadores argentinos nunca demonstraram desespero. Continuaram jogando exatamente da mesma forma. Já a Inglaterra pareceu sentir o peso da vantagem mínima. Em vez de buscar o segundo gol, passou a jogar apenas para defender o resultado. E muitas vezes, quando você entra em campo pensando apenas em não sofrer um gol, acaba aumentando as chances de exatamente isso acontecer. Depois do apito final, as imagens mostravam claramente sentimentos completamente diferentes. De um lado, jogadores argentinos comemorando uma classificação histórica. Do outro, atletas ingleses visivelmente frustrados por deixarem escapar uma vaga que parecia muito próxima. Agora a Argentina chega embalada para a grande decisão, mostrando mais uma vez uma enorme capacidade de reação. A equipe sofreu, teve dificuldades em alguns momentos, mas manteve a personalidade e foi premiada pela insistência. Já a Inglaterra sai da competição com uma sensação amarga, não apenas pela eliminação, mas principalmente pela impressão de que deixou escapar a classificação por escolhas feitas durante a própria partida. E é justamente aí que fica a grande pergunta. Será que Thomas Tuchel recuou cedo demais? Será que a Inglaterra deveria ter continuado pressionando mesmo depois do gol? Ou a qualidade da Argentina faria essa reação acontecer de qualquer maneira? Quero saber a sua opinião. Você acha que a classificação argentina foi conquistada exclusivamente pelo crescimento da equipe de Scaloni ou acredita que as decisões de Tuchel pesaram diretamente na eliminação da Inglaterra?
Se você gostou desta análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui você acompanha as principais notícias, análises e bastidores do futebol mundial. Nos vemos no próximo vídeo.